Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um como jogar e análise de um jogo. E o escolhido para hoje é o jogo 28 Elétrico de Lisboa da Mabel Games. Este é então um jogo criado pelo designer português Pedro Silva. É um jogo que dá de 2 a 4 jogadores com 8 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 60 minutos. Em 28 Elétrico de Lisboa vamos ser condutores de elétricos que têm que apanhar vários passageiros em várias paragens na cidade de Lisboa e depois levá-los a vários monumentos também espalhados pela capital portuguesa. De seguida vamos então ver como é que se joga a este 28 e depois vamos voltar para as minhas opiniões. E como sempre, começamos com a preparação do jogo. E começamos então por colocar o tabuleiro de jogo no centro da mesa, decidindo se queremos jogar com 2 ou 3 jogadores ou se queremos jogar com 4 jogadores. Vamos dizer então que isto é um jogo para 3 jogadores, por isso vamos manter este mapa. De seguida, cada jogador vai escolher qual a cor do elétrico que quer levar. Vai levar então um tabuleiro dessa cor e vai levar um de cada um dos elétricos dessa cor para si. E os restantes componentes de outra cor saem do jogo. Esses elétricos são então colocados no rocio no centro do tabuleiro. De seguida são colocados todos os passageiros dentro do saco, isto é, todos os meeples azuis, amarelos, verdes e vermelhos dentro do saco, e são bem baralhados, e depois vai-se colocar 3 meeples em cada uma das paragens. As paragens têm um poste dourado e um retângulo mais claro em cada uma delas. Assim, desta forma. De seguida são baralhadas todas as cartas de bilhete, que têm a cor azul, vermelha, amarela e verde. São todas bem baralhadas. E são colocadas então o baralho neste espaço no tabuleiro de jogo. De seguida, cada jogador irá biscar 5 cartas para si, que será a sua mão inicial. E a mão será sempre secreta dos outros jogadores. De seguida são baralhadas todas as cartas de monumento, que elas têm então o 28 aqui atrás e os vários monumentos de Lisboa à frente. São muito bem baralhadas. São colocadas neste espaço daqui e são viradas de acordo com o número de jogadores. Certo número de cartas são viradas então para cima, deixando as restantes viradas para baixo, como estão aqui. Portanto, se for 2 jogadores, serão viradas 12 cartas para cima, 3 jogadores 15 cartas e do outro lado 4 jogadores 18 cartas. Por isso, sendo um jogo de 3 jogadores, vão ser viradas 15 cartas para cima. E deixando as restantes então viradas para baixo, colocadas no local respectivo. De seguida são colocadas então as cartas de monumento no respectivo espaços laranja no tabuleiro. Se for um jogo de 2 jogadores, não será colocada então a última carta neste, mas sendo um jogo de 3 jogadores, será. De seguida são colocados os cones laranja em cima dos vários monumentos que estão no tabuleiro de acordo com as cartas à mostra nos 4 espaços laranja. Vamos dizer que havia mais do que uma carta do mesmo monumento no tabuleiro. Não faria mal, então, o local era, então, levado mais os cones necessários de acordo com as cartas visíveis. É então colocada na mesa e ao alcance de todos os jogadores a campainha. Os tokens de bónus também são dados a cada um dos jogadores um destes cartões de ajuda. E finalmente será escolhido o primeiro jogador, que será dado então esta carta de primeiro jogador. O objetivo do jogo é conseguir o maior número de pontos de vitória. Para isso, os jogadores deverão apanhar passageiros e levá-los aos vários monumentos espalhados no tabuleiro, levando para si as cartas correspondentes que lhes irão dar então os pontos de vitória e
quem tiver mais pontos de vitória será o vencedor. Um jogo de 28 irá decorrer por turnos consecutivos. Num turno, o jogador poderá inicialmente fazer 2 ações entre mover, recolher passageiros, largar passageiros nos monumentos e obter bónus. Depois dessas ações feitas, o jogador irá biscar 4 cartas de bilhete e irá passar o turno ao seu jogador à esquerda, que irá fazer o seu turno. Isto irá sempre a favor dos ponteiros do relógio até ao final do jogo. No seu turno, o jogador poderá fazer 2 de 4 ações possíveis, podendo repetir inclusive as ações de acordo com a sua estratégia. Ou até pode não realizar todas as ações a que tem direito. As ações possíveis são mover um dos seus elétricos, recolher passageiros nas paragens, largar passageiros nos monumentos e obter bónus nos locais respectivos. A maior parte destas ações necessitam descartar cartas de bilhete para realizar a ação. Sempre que for necessário, 3 cartas de bilhete da mesma cor irão substituir uma carta de bilhete de qualquer outra cor. Um movimento com o elétrico é feito entre 2 espaços. Existem 4 tipos de espaços que contam para um movimento. Um local de paragem com um poste dourado e um retângulo branco, que esteja pelo menos um passageiro. No entanto, se esse espaço não tiver nenhum passageiro, é simplesmente ignorado. Um monumento representado com um círculo cinzento, uma paragem de bónus das várias cores, representadas por círculos azul, vermelho, amarelo e verde, e a paragem do Rossio. Para realizar um movimento, o jogador deverá descartar uma carta de bilhete da sua mão de qualquer cor. No entanto, poderá fazer vários movimentos com apenas uma ação se descartar vários bilhetes da mesma cor. Por cada bilhete descartado, ele poderá então andar esse número de espaços. Descartando 3 bilhetes vermelhos, eu poderia andar 3 espaços. Portanto, 1, 2, 3. Os elétricos podem mover-se para qualquer direção, mas não podem passar nem parar onde estão outros elétricos. Por exemplo, se eu descartasse este e quisesse chegar ali ao castelo, então eu faria 1. No entanto, estaria aqui este no castelo. Sendo assim, este irá empurrar o elétrico que está à sua frente de impedi-lo de passar ou de chegar ao seu destino. Para empurrar um elétrico, primeiro o jogador deverá tocar à campainha, sinalizando que quer passar. De seguida, o elétrico que está a impedir a passagem ou paragem deverá mover-se para uma das paragens que pode sempre na direção contrária de onde está a ver o outro elétrico. Neste caso, então, o elétrico amarelo poderia ir parar aqui ou aqui, porque existe mais do que uma forma de sair daqui. No entanto, vamos dizer que então este amarelo queria se mover para aqui, mas estava aqui outro elétrico. Então este elétrico também teria que se mover. Sendo assim, este iria dizer que se mover para o castelo e então, de modo inverso, começando com o que está mais afastado do que está a mover e que vai embater e mover, teria que se mover. Portanto, este moveria-se para aqui, este então moveria-se para aqui e finalmente então este, que já tem o caminho livre, irá mover-se para aqui. Vamos dizer que então ele até podia mover-se mais do que um espaço e queria vir aqui até ao Carmo, por exemplo. Fazia 1, 2, 3. Iria empurrar constantemente todos os outros. Então faria 1. Este movia-se para aqui. 2. Este moveria-se novamente para agora aqui. E este moveria-se para aqui e agora sim ele iria chegar ao Carmo. Quando um elétrico empurra um ou mais elétricos, todos os jogadores envolvidos, o que empurrou e todos os outros empurrados,
biscam uma carta do bilhete para a sua mão. Os jogadores só poderão adquirir uma carta por turno desta forma, independentemente do número de vezes que os elétricos forem empurrados. Neste caso, eles até foram empurrados, portanto, 1, 2 vezes, mas apenas cada um deles iria biscar uma carta. Atenção, o movimento de um elétrico tem de seguir a linha dos carris e não pode curvar onde não existe carril que vá nessa direção. O que é que eu quero dizer com isto? Se ele quiser ir para, então, esta paragem, ele não pode curvar aqui porque os carris vão na direção do recio. Se ele quiser vir para aqui, na verdade, ou puxado, ele, na verdade, tem que ir fazer primeiro o recio e depois do recio é que pode vir para aqui. Portanto, existem vários espaços que acontece isso. Atenção! Vários elétricos podem estar no recio ao mesmo tempo. Isto é, os elétricos que se moverem para o recio não irão empurrar elétricos que já estejam no recio. Na ação para recolher passageiros, o jogador precisa ter o seu elétrico numa paragem com o poste dourado e que tenha pelo menos um passageiro. Quando isso for verdade, o jogador irá ter que descartar exatamente o número de cartas de bilhete e com a mesma cor dos passageiros que estão na paragem. O jogador não poderá descartar cartas para apenas alguns passageiros. Para além disso, se o jogador só puder apanhar alguns passageiros, terá na mesma de descartar todas as cartas dos passageiros que estiverem na paragem. Isto é, se eu quero apanhar estes daqui, eu teria que descartar 2 vermelhas e 1 amarelo. E levar então estes passageiros para o meu elétrico. Mas vamos dizer agora que o jogador quer apanhar também estes passageiros. No entanto, ele só pode levar mais um passageiro amarelo porque todos os outros lugares neste momento estão ocupados. Ainda assim, o jogador terá que descartar todas as cartas em número e cor igual ao número de passageiros total que esteja naquela paragem. E depois disso, sim, poderá levar apenas o passageiro que pode levar ou os passageiros que pode levar no seu elétrico. Todos os restantes passageiros que não pode levar irão ficar na paragem. Atenção! Antes de recolher os passageiros, o jogador poderá tocar à campainha e o jogador à sua direita irá retirar um passageiro do saco e irá colocar esse passageiro na paragem onde estão a ser recolhidos os passageiros. Se o jogador tiver as cartas da cor correta do novo grupo de passageiros, ele poderá levar todos os passageiros de acordo com a regra anterior. No entanto, se não tiver todas as cartas necessárias, o jogador não poderá levar nenhum dos passageiros e irá perder a sua ação, mas não irá descartar qualquer carta. Na ação de largar passageiros nos monumentos, o jogador necessita de preencher 2 condições. Ter o seu elétrico no monumento que tenha um cone laranja, como é o exemplo aqui da ajuda. Isto é, um dos monumentos que está nas cartas no tabuleiro e ter no seu tabuleiro elétrico os passageiros que são mostrados no fundo da carta que pretende levar. Neste caso, a ajuda necessita de 2 verdes e 1 azul. Se ambas as condições forem preenchidas, então o jogador irá descartar do seu tabuleiro os passageiros requeridos, colocando-os no monte de descarte ao lado do tabuleiro, e irá adquirir para si a carta de monumento, irá levá-la para a sua frente. Se já existir pelo menos uma carta de monumento previamente adquirida, vamos dizer que a seguir o jogador iria buscar aqui a estrela, ele terá que colocar a nova carta numa das extremidades da linha de cartas de monumento. Depois de serem colocadas, as cartas não poderão ser mexidas de ordem. Se eu queria colocar aqui, poderia colocar tanto aqui como aqui. Uma próxima, novamente, eu poderia colocar aqui ou aqui. Cada uma ação só permite obter uma carta de monumento, mesmo que ela esteja 2 vezes repetida nas cartas e tenha lá 2 cones laranjas. Se eu quero fazer 2 largadas de passageiro no mesmo local, eu preciso de gastar 2 ações para tal. Quando são colocadas então de um lado ao outro, é aconselhável
fazer coincidir o maior número de bilhetes de cor com a carta adjacente. Cada uma destas coincidências irá valer 1 ponto no final do jogo. Depois de retirar a carta de monumento, o jogador à direita desse jogador que acabou de atirar irá pegar no saco e irá retirar 3 passageiros aleatoriamente do saco e irá colocá-los numa paragem que esteja totalmente vazia. Por exemplo, aqui. Se não houver nenhuma paragem vazia, então não se coloca nenhum passageiro. Se alguma vez não houver passageiros no saco, todos os passageiros que estão cá fora descartados serão colocados de volta dentro do saco e será então colocados, se necessário, no tabuleiro. Por fim, será colocada a carta que está no topo da pilha de monumentos no espaço que ficou livre. E será então movido o cone onde estava anteriormente para o novo monumento. Para realizar a ação de obter bónus, o jogador deverá ter o seu elétrico num dos 4 locais representados por cores que estão no tabuleiro. E esses círculos de cor irão corresponder em cor também aos bónus que estão dentro do elétrico. Depois de estar no local pretendido, o jogador irá descartar 3 cartas dessa cor. Irá colocar o marcador dessa cor no respectivo local no seu tabuleiro de elétrico. Descartando 3 cartas de bilhete azul, no local azul, coloco então o marcador azul no espaço de bónus azul do meu tabuleiro de elétrico. Imediatamente na ação seguinte, nesse turno ou em um turno seguinte, o jogador poderá utilizar os bónus que adquiriu. No entanto, só o poderá fazer uma vez por turno cada bónus. Os bónus são iguais para todos os jogadores, mas são ativados por cores diferentes. Mais uma ação. O jogador pode fazer 3 ações no seu turno em vez de 2, como é normal. Um movimento grátis. O jogador pode fazer um movimento sem gastar uma ação, nem descartar uma carta de bilhete. Escolher passageiro. Quando o jogador pretende obter mais um passageiro para colocar na paragem de forma a recolher, o jogador à sua direita que retira o passageiro irá, ao invés de retirar 3 passageiros, e desses 3 passageiros o jogador então irá escolher um e irá colocar então esse passageiro na paragem pretendida e os restantes irão voltar para dentro do saco. E finalmente a ação de mais 2 lugares. O jogador pode começar a transportar 4 passageiros em vez de 2 para cada cor. Isto é, estes locais daqui ficam disponíveis para as respectivas cores. No final do turno, o jogador irá biscar 4 cartas de bilhetes para a sua mão. 1, 2, 3, 4. Não havendo limite de cartas na mão do jogador. Se alguma vez o jogador for biscar então uma carta de bilhete do baralho e não houver mais nenhuma carta, o descarte será baralhado, será feita uma nova pilha de bisca e irá então o jogador biscar o número de cartas que lhe falta biscar. O final do jogo é iniciado quando surgir a primeira carta de movimento virada para baixo. Quando isso acontecer, a ronda irá chegar ao final. E no final do turno do último jogador, isto é, o jogador à direita do jogador que tem a carta de primeiro jogador, o jogo irá terminar de vez. Se for adquirir algum monumento durante esta ronda final, será então retirado um monumento que está virado para baixo, irá ser virado para cima e irá então ser colocado no espaço que ficou vazio. Para a pontuação final serão somados todos os pontos das cartas dos monumentos conseguidas e a essa soma serão adicionados 1 ponto por cada ligação da mesma cor entre cartas de monumento adjacentes na linha de cartas do jogador. Isto é, será então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos por cartas e será 1, 2, 3, 4 pontos por ligações de cor igual entre cartas adjacentes. E, depois de somados estes pontos, quem tiver mais pontos será o vencedor. Em caso de empate,
dos jogadores empatados, quem tiver mais ligações entre as suas cartas será o vencedor. Se ainda assim houver empate, dos empatados, quem tiver mais passageiros no elétrico, ainda dentro, será o vencedor. E se o empate persistir, dentre os jogadores ainda empatados, quem estiver mais longe do primeiro jogador, pela esquerda, será o vencedor. E é assim como se joga a 28 Elétrico de Lisboa. E depois sabemos como é que se joga este 28 Elétrico de Lisboa da Mebo Games. Vamos saber as minhas opiniões sobre o jogo. E como sempre, vamos começar com o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos e o que é que eu gosto mais ou menos sobre este 28 Elétrico de Lisboa. O que é que eu gosto mais? Eu gosto mais da campainha. É verdade, gosto muito daquela campainha que pode não ter uma necessidade extrema de existir, mas faz o jogo um pouco mais temático, um pouco mais divertido, e é esse o objetivo dos jogos, serem divertidos. E a campainha, sem dúvida, proporciona essa diversão, ou parte da diversão deste jogo, e por isso gosto mais. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais dos bónus, daqueles que vamos adquirir e vamos melhorar as nossas ações. Sem dúvida, eu gosto desse tipo de melhorias de ações para permitir-nos fazermos melhores e mais ações. Sem dúvida, é uma das coisas que eu mais gosto num jogo de tabuleiro, e o 28 possui esse mecanismo e por isso gosto mais. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais do embate entre os elétricos. É verdade, acho que é um mecanismo muito curioso de interação entre os jogadores que permite não só haver então aquela interação de talvez um empurra e puxa e empurra, como também uma semi-cooperação onde vão todos os que foram empurrados de terem adquirido uma carta. É sem dúvida bastante interessante esta interação, que eu acho que é um ponto alto deste jogo. O que é que eu gosto mais ou menos? Eu gosto mais ou menos do jogo para apenas 2 jogadores. É verdade, o jogo joga-se bem, é divertido, mas se os monumentos ficarem um pouco distantes uns dos outros, existe a possibilidade de haver uma polaridade do jogo. Isto é, cada jogador vai para o seu lado, encontrando-se muito pouco frequentemente e havendo aquele embate muito menos vezes. Por isso mesmo, como o embate, aquela colisão, o empurrar para ali e o empurrar para aqui é um dos meus mecanismos favoritos deste jogo, o jogo a 2 jogadores acontece menos, por isso gosto mais ou menos. E o que é que eu gosto menos? Eu gosto menos da distorção do mapa. Acredito que não seria fácil desenhar um mapa mais parecido com a realidade do mapa de Lisboa, com certeza, mas às vezes faz-me confusão um pouco onde é que as coisas estão localizadas e onde é que as coisas estão relativamente localizadas a outros monumentos. Isso às vezes faz um bocadinho a primeira vez que se joga o jogo, e se está acostumado a pensar na cidade de Lisboa e onde é que as coisas estão relativas umas às outras, pode fazer um pouco de confusão. E é por isso que eu gosto menos. Depois de sabermos o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos e o que é que eu gosto mais ou menos, vamos saber as minhas opiniões globais e finais deste 28 Elétrico de Lisboa da Mebo Games. E é um jogo que eu gostei bastante. Foi um jogo que me surpreendeu pela positiva. Pick Up and Delivery não é talvez um dos mecanismos que eu mais tenho interesse, mas acho que este jogo o faz de uma forma muito, muito divertida, com as ditas colisões ou os empurrares dos elétricos para se fazer sair do local, uma espécie de semi-cooperação ali naquela do empurrar para aqui e empurrar para ali, tirar pessoas daquela zona apesar de dar uma carta para depois, se calhar, ela empurrar de volta, ou então metemos numa zona para sermos empurrados e temos movimentos grátis. Gosto muito deste mecanismo que faz com que este jogo eleve um bom bocado num simples pick up and delivery. E claro, os bónus, como eu já disse, das coisas que eu gosto mais, é um ponto alto destes mecanismos, porque eu adoro melhorar as ações, seja ter mais uma ação, ter um maior movimento,
ter uma escolha melhorada nos passageiros e seja levar mais passageiros. Acho que as ações são muito divertidas e eu acho que este jogo é muito interessante, muito divertido. Às vezes até parece curto mais, mas se calhar é um jogo que está ali certo para um jogo familiar, ali um tempo certo, 1 hora, 45 minutos, 1 hora. Acho que é um tempo correto para o jogo, apesar de ele passar bastante rápido, porque estamos sempre envolvidos e a pensar onde é que eu vou para levar aquilo àquele lado e que cartas é que eu vou deixar. Será que eu vou buscar o bónus ou será que eu vou já levar aqui as coisas? Se calhar não preciso dos bónus, mas se calhar este mais um ou este mais movimento vai-me deixar recuperar depois o tempo perdido. Portanto, há até vários caminhos de bónus, sem bónus, etc, etc, que existe a possibilidade de vencermos com ou sem, dependendo da estratégia que fazemos. Portanto, é um jogo que eu gostei e, como já disse, fui bastante surpreendido. É um jogo que eu aconselho vocês, sem dúvida, a jogarem, e acredito, se gostam destes jogos de viagens e de levar coisas a um lado para o outro, acho que é um jogo que vocês vão gostar bastante. E vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.